Glória a Deus, aleluia. Olá, meus amados amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês também? Espero que esteja tudo bem, tudo na paz do Senhor. Aqui é o vosso amigo presbítero Deronildo Santos, do Ministério Missão, um projeto do coração de Deus. Trazendo mais uma palavra da parte de Deus, deixa eu abaixar aqui. Trazendo mais uma palavra, um pequeno estudo da palavra de Deus para a nossa meditação. Porque nós estamos precisando de estudar a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. É preciso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, também no versículo 24, naquela conversa de Jesus com os discípulos, quando ele revelou, quando os discípulos perguntaram para ele: Senhor, diga-nos que sinal haverá da tua vinda e da do fim do mundo. Então você lê ali todo o capítulo até o 24, 25. Depois de todos os sinais, o Senhor Jesus Cristo diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se for possível fora, enganaria até os escolhidos. Palavra de Jesus. E eu me vejo no direito de trazer esse estudo da palavra de Deus para a sua meditação. Nós estamos vivendo numa época em que o povo tem carência espiritual. Mas existe um dom maravilhoso que a Bíblia diz, e muitos não estão se dando conta, atentando para esse dom, que é o dom de discernimento, discernir as coisas de Deus. Muitos também não parece que não está nem preocupado. E a gente está vendo como que o inimigo está enganando a maioria. Como que o diabo está enganando as multidões. E Jesus Cristo, no Evangelho de João 5,39, ele fala assim, ó: examinai as Escrituras. Isso aqui, ó. Porque vós cuidais ter nela vida eterna. Bem antes, o profeta Oséias, Deus ousou e disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. E falou mais o profeta, no mesmo versículo, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Falou mais: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei como sacerdote. E no geral, nós já temos ouvido que nós seremos sacerdotes de Cristo. Mas como ser um sacerdote se a gente não procura estudar a palavra de Deus? E quando o crente não estuda a palavra de Deus, eu sempre falo isso, se torna presa fácil. Fácil. E é do conhecimento de todos que Jesus Cristo disse em João, capítulo 10, a respeito do ladrão. João 10, 10. O ladrão
não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Alguns defensores dizem, mas isso não tem nada a ver com o diabo. Claro, Jesus não estava falando do diabo, Jesus estava falando dos mercenários, dos falsos pastores. Jesus estava falando desses homens que não está nem aí para a ovelha, para as almas. Então ele disse, Mateus 24, 24, que porque surgirão muitos, ou surgirão falsos cristos e falsos profetas. Pastor é um profeta. Todo aquele que ministra a palavra, ele é um profeta. Tem aqueles do passado que eram profetas escolhidos por Deus, separados por Deus, para receber a mensagem de Deus e falar com a cidade, falar com o povo. Exemplo, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias e tantos outros. Samuel eram profetas de Deus. Eles não tinham a palavra. Hoje, na nossa época, não existe mais profeta, como a gente está vendo aí, muitos se auto-intitulando profeta. Eu sou profeta. Não, não existe profeta. Eu não vou entrar em debate. Mas todo aquele que pronuncia, fala a palavra de Deus, pode estar sendo usado como um dom da profecia. Aí é diferente. Existem dons da profecia. E qual é o objetivo do dom da profecia? Edificar, corrigir, edificar e consolar. Quem? A igreja. Corrigir a igreja. Porque o escritor aos Hebreus escreveu, Deus corrige a quem ama e açoita a quem ele toma por filho. Então Deus precisa dos seus vasos hoje para entregar, mas para corrigir. Não para deixar a igreja como a gente está vendo hoje. Para exortar, consolar e edificar. Não é o que a gente está vendo. Hoje nós estamos vendo uma pancada, um punhado de homens que se dizem profetas, que se dizem líderes, que se dizem pastores, que estão escancarando a porta. Há um ditado que diz, já que não pode vencê-lo, junte-se a eles. Ou seja, o diabo não é bobo, ele é estrategista. Ele é estrategista, ele é guerreiro. Muito antes de qualquer um de nós nascermos, ou nossos pais, nossos avós, o Satanás, os demônios já existiam. Então, de tempo, estratégia e conhecimento, ele sabe. Paulo escreveu aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades das trevas, contra os príncipes. Efésios capítulo 6, eu estou citando. Príncipes, principados, hostes espirituais da maldade. Então, não se deixe enganar. E tem ainda a potestade das trevas. Juntando tudo isso, nós estamos percebemos que nós não estamos lidando com qualquer um, com qualquer coisa. Nós estamos lidando com seres demasiadamente capacitados. Então, nós precisamos examinar as Escrituras para nos defendermos e para resistirmos aos demônios e seus ataques. Não é com o meu conhecimento, com o meu achômetro, muito menos o seu, que nós iremos vencê-los. Não, é com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é escudo para aqueles que nela confiam. Amém? Glória a Jesus.
Então, eu peguei meu caderno para mostrar para vocês. Pega seu caderno também, caneta, mas não esqueça da Bíblia, para você ver o que eu vou falar, se tem base bíblica ou não, se é coisas da minha cabeça ou não. E esse estudo, ele se intitula Falsos Pastores Infiltrados na Igreja. Falsos líderes. Por isso eu comecei lendo Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganaria até os escolhidos. Os escolhidos, muitos estão se deixando levar, estão defendendo a muitos pastores. Mateus, capítulo 7, versículo 20, Jesus Cristo diz que pelo fruto se conhece a árvore. O homem de Deus, o pastor que é chamado por Deus, que é separado por Deus para fazer a sua vontade, ele não deixa a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, entrar pela porta larga que Jesus falou. Mas ensina as ovelhas a entrar pela porta estreita. E nós estamos vendo aí ao contrário, muitos falsos pastores infiltrados na igreja, abrindo igrejas de uma forma tremenda. E sabe o que é pior? Muitos estão seguindo, muitos estão acompanhando esses falsos líderes e não estão prestando atenção no que eles estão ensinando. Muitos não estão prestando atenção no que está sendo ensinado. E aí? Aí é que vai acontecer. Aí é que muito está sendo enganado por esses homens com falas bonitas, pastores bem vestidos. O próprio Satanás, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, leia a sua Bíblia, confira na Bíblia. A Bíblia diz, Paulo escreveu aos Coríntios, que ele cegou o entendimento de muitos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E é exatamente isso que Satanás está fazendo. E não é no mundo, não. 1 João capítulo 5, versículo 20, diz que o mundo jaz no maligno. Então é dentro da igreja. Pastores falsos infiltrados e arrebanhando multidões para si. Não está nem aí, não está nem um pouco preocupado para onde você vai. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu objetivo na igreja? Para que você aceitou a Jesus como seu Salvador? Eu vou mexer com a sua mente. Mexer não, vou tentar desbloquear a tua mente. Porque o diabo faz isso, ele bloqueia para que não entenda, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas com esta palavra, eu vou te mostrar. Abre a tua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 19. Depois você lê todo o contexto, e vê o que Paulo diz. Paulo fala assim: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E Paulo estava falando ali, deu sequência
para clarear a mente, até chegar no versículo 51 e 52, que fala do arrebatamento. Então, ele quer dizer que o adversário não quer que nós entendamos que a mensagem do evangelho é para santificação. Mas o Satanás está infiltrando muitos pastores, muitos líderes religiosos, muitos sacerdotes, com igreja de todo tipo, todo nome. E não quer que eles entendam que a porta para o céu é estreita, apertado é o caminho. E poucos são que entram. Mas se o seu objetivo é ir para o céu, é ir para a cidade santa, como está em Filipenses, capítulo 3, 2, 3, versículo 20, que diz que a nossa cidade é nos céus, onde nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo não quer que você entenda isso. Não quer que você entenda que as coisas desse mundo é passageira. Não quer que você entenda, não quer que nós entendamos que quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por isso ele está iludindo com o quê? Com palavras bajuladoras, palavras enganadoras, palavras doces, aparentemente. Palavras de prosperidade, passando a mão na cabeça, agradando o ego, o que você quer ouvir, coisas dessa terra. Não, pelo amor do Senhor Jesus Cristo e pelo amor da tua alma. Começa a mudar o teu conceito de crente, que aceitar Jesus é para irmos morar no céu. Aceitar Jesus é para viver uma vida de renúncia. Aceitar Jesus é para viver uma vida de santidade. E o Satanás, ele não quer que você entenda isso. Ele quer que você fique preso nas coisas deste mundo, preso nas coisas desta terra. Jesus falou, Mateus 6, onde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ou seja, 1 Coríntios 5, 17, Jesus diz que está em Cristo, nova criatura é. Filipenses diz também, Colossenses 3, 2 diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, porque é para lá que nós vamos. É para o céu, é para a glória. E para ir para lá precisa ser santo. Hebreus, está escrito 12, 14. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então, se você ficar dando ouvido a muitos pastores, mas que não tem base bíblica, que vem com um monte de blá blá blá, de revelação, de profecia, mas que não tem base bíblica, sinto muito, eu vou te falar bem claro. Você está sendo enganado porque você quer. Você tem na sua casa uma Bíblia, você tem na sua casa o manual da santificação. 1 João 2,15. Não ameis o mundo. Riquezas é deste mundo. Prosperidade é deste mundo. Benefício da terra é desse mundo. Lembre-se, Mateus 4. Quem prometeu riquezas não foi Jesus, foi o diabo. E eu vou mostrar nesse estudo algumas passagens bíblicas que provam que existe no meio da igreja homens, demônios, disfarçados, transfigurados, de sacerdotes, de ministros, e muitos estão pensando que é homem de Deus, muitos estão pensando que é mulheres de Deus, mas está sendo enganado. Então leia a Bíblia, creia na Bíblia e obedeça a Bíblia se você quer ir para o céu. Por quê? Porque se você ficar seguindo esses homens que estão aí ensinando blá blá blá, prosperidade, riquezas, coisas dessa terra, com palavras coaches, com palavras de bajulação, alimentando o seu ego carnal, o seu ego material, o seu ego terrestre, você vai ficar no arrebatamento da igreja. Lembra-se o que Paulo falou. Se nós esperarmos em Cristo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então estuda a Bíblia, para que você possa ser salvo. A Bíblia Sagrada. Amém?